Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje a nossa aula, infelizmente, é gravada. Tivemos alguns problemas técnicos, mas vai sair. E falaremos sobre um tema absolutamente fascinante e importante, e não apenas importante para a vida, mas especialmente importante para o setting terapêutico, que é sobre a faculdade da vontade. Então, vamos falar sobre duas questões hoje, a 82 e a 83. Sendo que na 82 a gente vai falar sobre a vontade e na 83 a gente vai falar necessariamente sobre o livre-arbítrio, tá bem? E por que que a vontade é tão importante? Porque dentro do setting terapêutico, e eu espero que vocês queiram isso, a gente quer que nosso paciente não apenas intelige, que nosso paciente não apenas compreenda ou que capte o ser das coisas na realidade, certo? Porque esse é um movimento absolutamente importante, mas ele ainda é um movimento de simples apreensão. A gente quer, em verdade, que o paciente se mova. E esse movimento só é possível através da potência da vontade, certo? Então, na questão 82, a primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte: o primeiro artigo que a gente vai analisar é o seguinte: se a vontade deseja alguma coisa necessariamente. A gente pode falar isso? E quem defende que não, diz para nós que se alguma coisa é necessária, ela não pode ser ao mesmo tempo voluntária. Porque se é necessário, é imperioso, é obrigatório, eu não posso falar, portanto, de voluntariedade. Ora, tudo que a vontade deseja, portanto, é voluntário. Logo, ela não deseja nada necessariamente. Esse é o primeiro argumento. Além disso, pela vontade, nós podemos nos dizer senhores dos nossos atos. Não somos senhores de algo que é necessário. Nós só somos senhores, nós só podemos dizer que nós comandamos algo que não é necessário, senão não poderia nem dizer que a gente tem alguma ingerência, algum comando sobre isso. Logo, o ato de vontade não pode ser enquadrado dentro de um ato de necessidade, certo? Porém, no livro 13 do livro A Trindade de Santo Agostinho, ele diz o seguinte: olha, todos, com a vontade una, desejam a beatitude. Se esse desejo não fosse necessário, mas contingente, acidental, falharia, pelo menos em alguns casos. Logo, a vontade quer alguma coisa necessariamente. Então vejam, para a gente entrar na solução. A gente viu que o ser humano, ele tende para a beatitude. O ser humano deseja necessariamente a beatitude. E mesmo assim, a vontade deseja algo. Mesmo que exista essa necessariedade, essa coisa inelegível, que a gente não pode se afastar, que a gente não pode deixar de lado. A gente quer isso aqui, certo? E mesmo assim, a nossa vontade quer alguma coisa. Então, diante disso, a solução é a seguinte: olha, o movimento da vontade, o movimento próprio da vontade, é se inclinar a alguma coisa. É impossível que simultaneamente nós tenhamos o violento e o natural, a coação e a voluntariedade, certo? Porém, a necessidade de fim, a necessidade de ter uma finalidade última a qual a nossa vontade adere, independentemente, com muitas aspas, da nossa vontade, não é avessa a esse movimento mesmo da vontade, certo? Então, por exemplo, eu tenho o desejo de atravessar o mar, e esse desejo faz com que a minha vontade queira naturalmente o navio. Eu posso substituir, por exemplo, esse exemplo por eu tenho um desejo de ser feliz, de alcançar a beatitude, certo? E isso não impede que a minha vontade queira um meio para isso. E que eu possa eleger voluntariamente, que ela queira necessariamente alguma coisa, que ela se incline a querer algo que não é obrigatório. Percebem? Então, como a vontade não, como o intelecto adere aos primeiros princípios, a vontade necessariamente vai aderir ao fim último, que é a beatitude, que é a felicidade com F maiúsculo, certo? Ou seja, o fim está para a operação, como o princípio está para a especulação. Lembra que a gente falou dos primeiros princípios práticos, dos primeiros princípios especulativos? Então, minha gente, a vontade quer necessariamente alguma coisa, ainda que o fim último seja algo impositivo. Mas não é algo impositivo como que fosse coagido ou violento. É algo impositivo porque o ser humano mesmo, em sua essência, em sua estrutura ontológica, só vai conseguir se realizar no momento em que ele adere, através dos meios, ao que a vontade dele quer necessariamente. No entanto, mesmo assim, a vontade pode querer alguma coisa, porque não é porque eu sou obrigado, entre aspas, a atravessar o mar que a minha vontade não pode eleger e querer necessariamente não, voluntariamente,
o navio, para poder conseguir passar por esse processo e chegar no fim último, que nesse exemplo que eu estou dando, seria atravessar o mar. Tá bem? E assim nós passamos para o próximo artigo. Se a vontade é uma potência mais elevada que o intelecto. Nossa, essa parte aqui seria muito legal que a gente estivesse ao vivo para vocês me dizerem o que é que vocês acham. Será que a verdade, a vontade, é uma potência mais elevada que o intelecto? Gente, de vez em quando eu estou confundindo as palavras. Desconfio que minha B12 está baixa, mas vou resolver isso. Então, fatalmente, quando a minha B12 está baixa, eu acho que meus neurônios ficam meio preguiçosos e esse negócio acontece. Mas vamos lá. A vontade é a potência mais elevada que o intelecto? Bom, quem defende que sim, diz que o bem é o fim e o objeto da vontade, sendo, portanto, a primeira e a mais alta das causas, certo? Olha só essa premissa. O bem é o fim e o objeto da vontade, sendo a primeira e a mais alta das causas. Logo, a vontade será a primeira e a mais alta das potências. Primeiro argumento de quem defende que sim, que a vontade é mais elevada que o intelecto. Além disso, nós vemos que as coisas naturais passam de imperfeitas a perfeitas. E isso também a gente consegue observar nas potências da alma, em que nós passamos dos sentidos ao intelecto. E se nós passamos do sentido ao intelecto, quer dizer que o sentido é o início do processo, ou seja, o mais imperfeito, e que o intelecto, sendo o final, ele é mais perfeito. E por fim, os hábitos são proporcionados às potências, né? Os hábitos aderem às potências para que a gente, digamos assim, exploda o nosso potencial ontológico, construa nossa personalidade e cheguemos onde a gente conseguir chegar maximamente. Então, os hábitos são proporcionados às potências, como as perfeições são proporcionadas aos perfectíveis. Ora, o hábito pelo qual a vontade se aperfeiçoa é a caridade, que é a mais nobre do que aqueles pelos quais se aperfeiçoa o intelecto. Porque a Escritura diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, ainda que eu falasse a língua dos anjos e eu conhecesse muito mais do que eu conheço, sem o amor, sem a caridade, eu nada seria. Então, se a caridade é aquela que aperfeiçoa a vontade, que é a maior virtude de todas, a maior virtude teologal, então nós estamos falando que, de fato, a vontade tem uma superioridade frente ao intelecto, tá? No entanto, não é bem assim que a gente vê na solução dada por São Tomás. Eu queria falar na solução. Olha, a eminência de uma coisa em relação à outra, eu posso considerar isso sobre um duplo aspecto. De uma forma absoluta, ou seja, a coisa tal como ela é, e de uma forma relativa, ou seja, a coisa em relação à outra. Então, se eu perguntar assim, isso é superior a isso? Calma. Você vai levar em consideração a coisa em si mesma, o intelecto em si mesmo, a vontade em si mesmo, ou uma coisa em relação à outra, que seria relativamente. Quando a gente considera o intelecto e a vontade em si mesmos, o intelecto é necessariamente mais elevado, certo? A gente consegue enxergar isso até se a gente comparar os objetos. Comparar o objeto do intelecto e comparar o objeto da vontade. O objeto do intelecto é mais simples e mais absoluto que o da vontade, que é a noção mesma do bem. Então, enquanto o objeto da vontade é o bem em si, o objeto do intelecto é a noção do bem. Então, ele é mais simples e mais absoluto. Portanto, ele está acima da vontade, sendo a discussão, né? Se a vontade é mais elevada, levando essa discussão para que a gente perceba que essa premissa é falsa. Quando a gente compara um com o outro, olha aqui a sutileza, a nuance. Quando a gente compara um com o outro, às vezes a vontade pode ser mais elevada do que o intelecto, justamente pelo seu objeto consistir em algo mais elevado que o objeto do intelecto. Olha só, vejam só. Como assim? A ação do intelecto, gente, consiste em a noção da coisa inteligida residir nele. Então, eu vou lá, intelijo algo que é imaterial, e aquela intelecção vai residir no meu intelecto. Lembra que a gente viu que o conhecimento é a posse imaterial da forma da coisa conhecida? Então, o intelecto busca a verdade, apreende a verdade e traz para si, e aquilo fica ali nele, certo? No entanto, a ação da vontade se completa quando a vontade se inclina para a coisa como ela é em si mesma. E agora eu pergunto para vocês, o que é mais importante? A noção do bem, a forma imaterial do bem ou o bem em si mesmo? Nesse caso, em relação de um com o outro,
O bem em si mesmo. Porque o bem em si mesmo é real, ele está na realidade. Se eu ficar só inteligindo, e não me mover conforme, e não for para a realidade batalhar por aquilo ali, e não colocar minhas potências operativas para jogo, todas elas mediadas pela vontade que busca aquele bem, nada vai acontecer. Eu vou continuar do mesmo tamanho ontológico, de personalidade, que eu sempre tive, e nada vai acontecer. Certo? Então, no livro 6 da Metafísica, Aristóteles fala: olha, o bem e o mal são objetos da vontade, e eles estão nas coisas. Então, enquanto que o verdadeiro e o falso, objetos do intelecto, estão na mente, o objeto da vontade está nas coisas. Então, veja, o que é mais real? O que é que de fato faz a gente se mover? O que é que de fato faz a gente fruir, sentir a sensação de fruição, que a gente conversou sobre as potências da alma, né? Que tudo que a gente deseja, mesmo que seja do irascível, começa e termina no concupiscível, no amor, no desejo, e termina no gozo, se você conseguir, ou na tristeza, se você não conseguir. Então, vejam, é muito mais importante, digamos assim, o que é, na realidade, do que é abstratamente considerado pelo intelecto nesse sentido. Então, gente, quanto mais a coisa da qual nós estamos falando, ou da coisa enquanto inteligida, ou da coisa enquanto perseguida pela vontade, então, quanto mais essa coisa em que consiste o bem for mais nobre do que a alma, onde reside a noção inteligida, a vontade será sempre mais elevada do que o intelecto. Porém, quanto mais a coisa em que consiste o bem for inferior à alma, o intelecto será mais elevado do que a vontade. Por que isso? Porque é na alma que a coisa inteligida está. Então, é nisso que a gente vai considerar para fazer essa relação entre vontade e intelecto, certo? Então, eu inteligi algo. Onde está esse algo que eu inteligi? No meu intelecto. Na minha alma, portanto, porque é lá que o intelecto está. Tem algo que é um bem. Onde está esse bem na realidade? Como que eu sei, relativamente, em relação de uma coisa e outra, o que é mais importante aqui, o intelecto ou a vontade? Quando eu percebo, olha, olhando para a coisa, o que é mais importante? A minha alma ou a coisa em si? Então, por exemplo, vamos lá, acho que com um exemplo vai ficar mais tangível para vocês. O que é melhor? O amor, mesmo, na realidade, ou o conhecimento de Deus? Eu sei o que Deus é, mas não tem amor. O que é melhor? O amor. O conhecimento de Deus está na alma, está no intelecto, mas o amor é um bem real. E o amor, numa escala de bens, é maior do que o conhecimento de Deus. Então, nesse caso, a vontade será superior ao intelecto. Certo? Agora, outro exemplo. O que é maior? O que é melhor? O que é ontologicamente mais elevado? O conhecimento de Deus ou o amor às coisas materiais? O conhecimento de Deus. Então, nesse caso, o intelecto é superior à vontade. Porque, de novo, a premissa é a seguinte: quando eu olho para a coisa e aquela coisa é maior do que a alma em si mesma, porque é na alma que está a noção que o intelecto apreendeu, então a vontade é superior. Mas, quando a alma em si mesma é maior do que a coisa, então o intelecto vai ser superior, porque é na alma em si mesma que aquela noção inteligida se encontra. Beleza? Maravilha. Se a vontade move o intelecto, será que a vontade move o intelecto? Quem defende que não, diz que o intelecto tem prioridade sobre a vontade, porque o intelecto é mais nobre do que ela. Além disso, o intelecto necessariamente vai mover a vontade, porque o desejável apreendido pelo intelecto é motor, mas é um motor que não é movido, ninguém o move, porque a verdade precisa ser apreendida pelo intelecto para poder botar a vontade para se mover em prol daquela verdade que se apresentou como um bem. Então, aquilo que é desejável é aprendido pelo intelecto e ele é um motor não movido, porque é ele que vai mover a vontade, é ele que vai fazer com que a vontade queira ir atrás daquela coisa, certo? De outro lado, o apetite é um motor que faz também a vontade se mover, mas é um motor movido, ele precisa de algo para ser movido e, portanto, ele seria mais inferior, digamos assim, certo? Então, eu não posso querer nada para essas pessoas aqui que defendem que a vontade não move o intelecto. Eu não posso querer nada que não seja inteligível, tá? E qual que é a solução que o Santo Tomás vai dar para a gente aqui? Olha, existem dois modos de dizer que uma coisa se move. De novo, dois modos, né? Lá na outra questão foi o absoluto e relativo para confundir a gente, e aqui dois modos de novo.
eu vou poder falar de dois modos que uma coisa se move. Ou como fim, como quando eu digo que o fim move uma causa eficiente. Marina, o que quer dizer que o fim move a causa eficiente? Por favor, acabe com a abstração. Olha só, o que é uma causa eficiente? É o que faz com que aquela coisa aconteça. É o que coloca aquela coisa, o que faz aquela coisa, digamos assim, certo? Então, qual é a nossa causa eficiente? Primeira, Deus. Qual a nossa causa eficiente mais próxima, remota? Meus pais. Foram eles que me fizeram, foram eles que me fizeram acontecer. Marina existe. O fenômeno Marina existe porque os meus pais me tiveram e substancialmente porque Deus me colocou no mundo. Certo? Então, o que é que move algo a fazer alguma coisa? A finalidade. Então, o fim, primeiro o fim, para depois a causa eficiente vir aqui e fazer algo em prol daquele fim. Então, o fim move a causa eficiente. Deste modo, o intelecto move a vontade, porque o bem inteligido é o objeto da vontade. A vontade só consegue perceber um bem porque a inteligência o inteligiu primeiro. Então, o bem inteligido é o objeto da vontade e ainda a move como um fim. Certo? Beleza? Vou falar de novo. Primeiro modo que eu percebo que uma coisa se move, como fim. Ou seja, nesse caso, o intelecto move a vontade, porque o bem que o intelecto inteligiu é o objeto da vontade, porque se apresenta como um bem, além da intelecção, que fica lá na apreensão intelectual, e move a vontade como um fim. Aquele bem é o objeto da vontade e ainda a move como um fim, certo? De outro modo, eu posso perceber que uma coisa se move como agente. E nesse caso, São Tomás vai dizer para a gente que o alterante move o alterado. E deste modo, a vontade moverá o intelecto. Não só o intelecto, todas as virtudes da alma. E isso acontece porque, gente, em todas as potências ativas ordenadas, a potência que visa um fim universal vai necessariamente mover as potências que visam bens particulares. E é por isso que o alterante move o alterado. Então, o objeto da vontade é o bem e o fim comum. E cada potência tem um bem próprio, aquele bem que lhe é conveniente. Lembram? Cada potência vai ter um objeto, cada potência vai ter um bem. Então, a visão, a percepção, a visão vai ter como bem a percepção da cor e o intelecto vai ter como bem o conhecimento da verdade. Mas aí vem a vontade, como agente, e move todas essas potências para os atos próprios dela, todas elas sinergicamente se movendo para o fim que a vontade percebeu. Entendem? Então, como agente, a vontade move não apenas o intelecto, mas todas as potências da alma, porque é necessário que a vontade veja o bem, queira o bem e recrute as potências para, em conjunto, todas elas caminharem de acordo com seus objetos próprios, como meios para chegar naquele bem. Certo? Então, por exemplo, eu quero a beatitude, eu quero ser santa. E essa vontade de ser santa, que é um bem, vai fazer todas as minhas potências, eu vou inteligir coisas importantes a respeito disso, eu vou botar os meus sentidos à disposição disso, eu vou ter imagens com relação a isso. Então, tudo vai estar ordenado para este bem último que a vontade recebeu e quis e se inclinou. Tá certo? Então, a vontade, como agente, move todas as potências da alma para os atos próprios das potências da alma, exceto as virtudes naturais da parte vegetativa, porque independem da nossa vontade, elas continuam acontecendo. Quer a gente queira, quer não, independente da finalidade. Certo? E aí nós entramos na questão 83 para falar sobre o livre-arbítrio. E o primeiro artigo é o seguinte: será que o homem tem livre-arbítrio? E olha, gente, pode parecer óbvio pra gente, né? Porque a gente já está acostumado, a gente está conseguindo tentar aqui, a gente está tentando conseguir, na verdade, enxergar as coisas com alguma clareza, mas não é tão claro para um monte de gente. Eu já vi pessoas da psicologia científica com muito espaço no mercado, defendendo que o homem não tem livre-arbítrio coisa nenhuma, que ele é refém daquelas coisas que ele viveu, daquelas coisas que ele sentiu, enfim, que ele não consegue escolher, que isso seria uma ficção. Então, primeira pergunta, primeiro artigo é o seguinte: o homem tem livre-arbítrio? Existem pessoas que defendem que não. E quem defende que não, diz que quem tem livre-arbítrio faz o que quiser. Pô, se o homem não faz o que quer, mas faz aquilo que o apetite dele inclina, ou seja, uma coisa, eu só tendo a uma coisa quando aquela coisa aparece para mim como um bem,
certo? E nesse sentido, os bens particulares, as coisas vão parecer como um bem de modo distinto para as pessoas. Então, quando que eu me inclino para algo, quando aquilo aparece para mim como um bem. Isso aqui é muito importante, pode parecer só uma premissa, mas é muito importante, gente, porque às vezes, dentro do setting terapêutico, a gente quer falar para a pessoa que ela não pode querer aquilo, porque aquilo é um bem inferior, e ela deve querer um bem superior, certo? Só que não adianta eu falar para ela, porque isso chega para o intelecto dela. Ainda que o intelecto dela esteja funcionando e você fale lindamente e explique, dê aquela explicação maravilhosa. Só que quem recebeu isso foi o intelecto. A vontade só se move quando aquilo aparece para ela como um bem. Então, primeiro, eu preciso mudar a valoração, para depois mudar o caminhar, para depois mudar a operação. Não adianta eu entregar com palavras um bem para o meu paciente. Eu preciso que a vontade dele receba aquilo como um bem, certo? Então, o homem não faz o que quer. Beleza? É a primeira justificativa que vão dar aqui para quem defende que não. Inclusive, vão até utilizar aquela passagem do Evangelho do apóstolo Paulo, que ele fala: olha, eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Ou seja, o homem não faz o que quer. Além disso, não é livre quem é movido por outro, certo? O livre-arbítrio é movido por outro. Nós somos movidos por outro. Nós não somos autocausados. E o Aristóteles fala pra gente lá no livro 1 da Metafísica que só é livre quem é causa de si mesmo, tá? E por fim, como somos o que somos pela natureza, ou seja, nós temos um dado ontológico que me conforma a ser isto e não outra coisa. Eu tenho uma perfeição possível que me torna imperfeito diante dos outros seres, que me torna imperfeito diante das outras essências, porque eu não tenho tudo dentro de mim. Quem tem tudo dentro de si é Deus, eu tenho aquela perfeição possível. Então, eu sou o que eu sou pela minha natureza e não por mim mesmo, não pelo que eu escolho. Eu não posso escolher quem eu sou. Eu não posso escolher aquilo que me cabe. E, portanto, eu não tenho livre-arbítrio. Qual a solução que São Tomás vai dar pra gente? Olha, o homem tem livre-arbítrio. Do contrário, seriam inúteis os conselhos, as exortações, as proibições, os prêmios e as penas. Para que Deus faz tudo isso na Bíblia, por exemplo? Se o homem não tem livre-arbítrio. Não precisaria dizer, olha, é isto e pronto, acabou. Então, ele fala assim, olha, alguns seres agem sem discernimento, como a pedra, que cai. Ela não tem consciência, ela não tem discernimento, só cai. Ela só faz aquilo que ela é destinada para fazer, digamos assim. Outros seres agem com discernimento, mas esse discernimento não é livre. Como, por exemplo, a ovelha, vendo o lobo, dispara um sem número de coisas dentro dela que faz com que ela fuja por instinto, não por vontade, certo? Porque os animais não racionais, como não têm a potência superior da alma, eles não conseguem ter essa mediação, esse discernimento, vou ou não vou, faço ou não faço. Luto ou fujo, tá? Então, a ovelha vê o lobo e foge. Então, ele age com discernimento, porque ela tem essa possibilidade de perceber isso, de medir isso, mas não é livre, porque é por instinto. Ela não tem a possibilidade de não fugir. Esse discernimento é natural, porque esse discernimento provém do instinto e não da reflexão. O homem, porém, age com discernimento e esse discernimento provém da reflexão. Esse discernimento é livre, certo? Então, o livre-arbítrio vem justamente do fato de nós sermos racionais. Isso não quer dizer que eu vou agir como a ovelha. Isso quer dizer que eu tenho um plus da ovelha, que é justamente conseguir decidir entre possibilidades. Eu não estou obrigado a aderir a alguma coisa sem liberdade, ainda que eu tenha um discernimento natural, que é o caso dos animais, tá? E aí nós passamos para o próximo artigo. Será que o livre-arbítrio é uma potência, tal como a vontade? Quem defende que não, diz que o livre-arbítrio é apenas um discernimento, que é um ato e não uma potência. É só um discernimento. E, além disso, ele seria uma faculdade da vontade, que viria justamente do hábito. Então, nós teríamos a faculdade da vontade e da vontade extrairíamos o livre-arbítrio. Qual a solução que São Tomás dá? Olha, só a potência pode ser sujeito do hábito. Para que tenha hábito, tem que ter potência. Ora, o livre-arbítrio é sujeito da graça. E pela graça, ele consegue escolher o bem. Logo, eu preciso dizer que o livre-arbítrio é potência. Ou ele é potência, perdão,
ou ele é hábito, ou ele é uma potência acompanhada de um hábito, certo? E aí, São Tomás logo deixa claro pra gente, ó. Essas são as três possibilidades: ou potência, ou hábito, ou potência acompanhada do hábito. Eu já vou logo dizer para vocês que ela não pode ser nem hábito, nem potência acompanhada do hábito, pela seguinte coisa. Se fosse hábito, ele seria necessariamente um hábito natural, certo? Não é um hábito adquirido. Eu não posso adquirir através das minhas potências, do meu se fazer no mundo, ter livre-arbítrio ou não. Porque o livre-arbítrio é algo natural ao homem, o homem nasce assim. Nenhum hábito natural existe em nós em relação ao que tange ao livre-arbítrio, porque daí a gente poderia escolher ter esse hábito ou não, certo? Então, qual é o hábito natural que nós temos? Vimos na outra aula, dar assentimento aos primeiros princípios. Nós temos o hábito de nos inclinar ao desejo da felicidade, um hábito natural. E em nenhum desses casos, nem desse de dar assentimento aos primeiros princípios e nem de se inclinar ao desejo da felicidade, aqui nós estaríamos falando de livre-arbítrio, certo? Uma outra questão é que o hábito é sempre relativo ao bem ou mal. Então, eu vou ter ou um hábito operativo bom, que é a virtude, ou um hábito operativo mal, que é o vício, certo? Então, por exemplo, a temperança está para a concupiscência e a intemperança está para o mal. A ciência está para o ato intelectual, como o contrário está para o mal. No livre-arbítrio, gente, é indiferente se a ação é boa ou má. Não existe algo que está para o livre-arbítrio bom e nem algo que está para o livre-arbítrio ruim. Tanto faz. Eu tenho livre-arbítrio se eu escolher o mal, se eu escolher o bem. Certo? E o hábito não. O hábito é sempre relativo a uma coisa ou outra. Então ele não pode ser nem hábito e nem potência acompanhada de um hábito. Portanto, o livre-arbítrio só pode ser potência. Beleza? Mas é uma potência, digamos assim, destacada? É uma potência da alma sozinha? Não. E aí nós entramos no próximo artigo, que é: o livre-arbítrio é uma potência diferente da vontade? E quem diz que sim, defende que pelas potências nós conhecemos os atos. Então, pela eleição, pelo ato do livre-arbítrio, que é diferente da vontade, já que a vontade quer o fim, querendo o fim, o livre-arbítrio, a eleição, nos leva ao fim, então eles seriam potências diversas. A vontade quer o fim e o livre-arbítrio nos leva ao fim. Eles seriam potências diversas. Além disso, a vontade é o apetite intelectivo. E há no intelecto duas potências: o intelecto ativo e o intelecto passivo. Logo, no apetite intelectivo, deve haver uma potência que está para além da vontade, uma vez que ele mesmo seria dividido em duas potências. Qual é a solução que São Tomás dá? Ele fala: olha, assim como na apreensão intelectiva eu conheço a coisa, eu pego a forma daquela coisa e coloco aqui no meu intelecto. O intelecto é proporcionado à razão, ou seja, eu apreendo e mando para a razão para fazer juízos de uma verdade para outra, que me dá combustível para apreender de novo, que manda para a razão de novo. Lembram dessa simbiose maravilhosa que a gente falou na outra aula, quando a gente conversou sobre intelecto e razão seriam a mesma faculdade? Então, na apreensão intelectiva, o meu intelecto vai lá, pega a verdade, traz e proporciona a razão para eu ir de uma verdade para outra. No apetite intelectivo, se proporciona a vontade e o livre-arbítrio, certo? Sendo que o livre-arbítrio seria algo como que uma virtude eletiva. Vejam, inteligir importa a recepção simples de uma coisa, ou seja, conhecer os princípios que, sem raciocínio, são conhecidos em si mesmo. Só inteligir. Fui lá, aprendi a verdade. Conheço aquilo ali sem raciocínio. Aquelas coisas que são evidentes. Eu não preciso ficar pulando de verdade para outra. Mas raciocinar, propriamente, é passar do conhecimento de uma coisa para outra. E é justamente por isso que nós raciocinamos sobre as conclusões. E as conclusões só podem ser conhecidas à luz dos princípios, que são apreendidos pelo intelecto. De uma forma muito semelhante, no apetite, querer importa no simples desejo de uma coisa, tá? Igual inteligir. Inteligir importa na recepção simples de uma coisa. Querer importa no simples desejo de uma coisa. E é justamente por isso que a gente fala que a vontade quer o fim, desejando o fim em si mesmo. Eleger, que faz parte do livre-arbítrio, é desejar uma coisa por causa de outra que se quer conseguir. Sempre se referindo às coisas que conduzem ao fim, que primeiro a vontade quis. Certo? Ou seja, olha só.
A mesma potência que intelige, raciocina, intelecto. A razão não é uma potência separada, ela está dentro do intelecto. Eu intelijo e eu mando para a razão raciocinar e volta para o inteligir, e estamos todos aqui nessa sinergia. A mesma potência que intelige e raciocina. Ora, a mesma potência que quer, elege. A vontade apenas quer, que é algo muito simples, igual a apreensão do intelecto, mas o livre-arbítrio vem como um combustível igual à razão, certo? E vai elegendo as coisas que eu preciso em relação, uma coisa por causa de outra, para que eu consiga aquela finalidade, aquele bem que a vontade quis simplesmente. Igualzinho acontece com relação ao intelecto e à razão, só que lá de uma forma intelectiva e aqui de uma forma apetitiva, certo? Então, a mesma potência que intelige raciocina, logo, a mesma potência que quer elege. E por isso, a vontade e o livre-arbítrio não são duas potências, mas uma só, tal como inteligência e intelecto, perdão, e razão. Beleza? Então, era sobre isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Qualquer dúvida que tiverem, é só me mandar mensagem, tá? Já que hoje não conseguimos ter aqui o ao vivo. E amanhã nós retornamos. Eu acho que é só questão 84, mas agora eu não tenho certeza, mas tá tudo na programação. A gente volta amanhã, ao vivo, bonitinho, para a gente discutir sobre as próximas questões da Suma Teológica do Tratado sobre o Homem. Tá bom? Um beijo e até amanhã.